Você já ouviu falar em estresse oxidativo? E por que esse tema, o estresse oxidativo, é tão importante para a sua saúde? Se você não tem ideia sobre o que é estresse oxidativo, nesse vídeo eu, Dr. Luiz Nicolotti, pretendo trazer essa informação para você e você vai compreender por que é tão importante a gente combater o estresse oxidativo em excesso no nosso organismo. Então, o estresse oxidativo nada mais é quando predominam radicais livres em excesso no nosso organismo. Os radicais livres fazem parte do metabolismo e muitas vezes eles são super importantes para produzir certas estruturas químicas, organelas, certas proteínas no corpo, e também muitas vezes eles são úteis, os radicais livres, no combate de certas infecções, de agentes patogênicos externos. No entanto, quando o nosso corpo fica com excesso de radicais livres, espécies reativas do oxigênio, também chamada ROS, então esse excesso de estresse oxidativo, na realidade, vai lesar o nosso corpo, não da forma como a gente gostaria. Então algumas organelas, algumas células podem entrar em processo de envelhecimento e morte devido ao excesso de radicais livres. Portanto, é muito importante que para a nossa saúde que a gente tenha um equilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes. Os antioxidantes são substâncias que a gente produz no nosso organismo para que a gente possa combater a geração do estresse oxidativo, dos radicais livres. Onde que é produzido esses radicais livres? Em que parte do organismo isso é produzido? Então, lá dentro de cada célula existe uma organela, uma partezinha da célula chamada mitocôndria. Na mitocôndria existem várias reações de liberação de energia, de ATP, de quebra de ATP, para que a pessoa tenha energia e disposição, de transformação de vários processos ali também, né, de estruturas químicas. Quando a mitocôndria faz esse trabalho, ela vai vai produzir uma grande quantidade de radicais livres. E o nosso corpo vai lá e bloqueia esse excesso de radicais livres para ter uma homeostase, ter um equilíbrio. Então, quando a gente começa a ter muitos fatores de agressão, sejam endógenos, ou seja, está faltando várias substâncias no nosso corpo e o nosso corpo gera muito estresse oxidativo, ou às vezes tem substâncias externas que estão entrando no nosso corpo e que são indesejáveis, começam a produzir também estresse oxidativo e radicais livres. Quando a gente está nesse processo, então a gente vai ter aí várias substâncias químicas lesivas, vários radicais livres. Os principais radicais livres, o superóxido, o peróxido de hidrogênio, radicais hidroxila, eles começam a ter uma quantidade muito grande e essas lesões começam a acontecer. E também a gente tem que lembrar que essa agressão exógena, de onde ela vem, A gente pode se questionar de onde está vindo toda essa agressão exógena, ou seja, do meio externo. Muitas vezes pela própria alimentação, Os nossos alimentos, eles são muito industrializados, existem corantes, existem às vezes contaminações nesses alimentos, muitas vezes com agrotóxicos, com pesticidas, Às vezes cosméticos, que a gente usa também. Tem ali metais pesados, metais tóxicos como alumínio, o cádmio, o chumbo, o mercúrio, Muitas vezes também na própria água, que a gente está bebendo, existem aí muitas substâncias químicas que não são muitas vezes medidas, mas que estão indo pela água todos os dias quando a gente se hidrata. Portanto, todas essas agressões da água, da comida, e aí também o nosso estresse mental, o nível de estresse produz um nível de radical livre muito grande. Às vezes o fato de a gente não dormir à noite pode produzir muitos radicais livres, O fato de às vezes a gente deixar o corpo num nível de estresse muito grande, uma atividade física muito extenuante, por exemplo, pode produzir muitos radicais livres em excesso que o corpo não consiga bloquear, Então tudo isso está acontecendo, Então tem muito a ver com o estilo de vida, com as escolhas que a gente faz. E por que é tão importante a gente tentar controlar o excesso de radicais livres e o estresse oxidativo? Porque o acúmulo desses radicais livres vai levar a processos de inflamação no corpo, inflamação subclínica, inflamação silenciosa,
que muitas vezes nós não sentimos nada, nós não temos nenhum sintoma muito palpável, mas os efeitos vão se acumulando. E aí então, dentro da compreensão funcional ortomolecular, a gente sabe que esse acúmulo de estresse oxidativo está na gênese de inúmeras doenças crônicas. A artrose, a depressão, a ansiedade, a fibromialgia, as doenças, né, autoimunes, o câncer, a diabetes, a resistência à insulina, a obesidade. Olha quantas doenças importantes esse estresse oxidativo e essa inflamação está lá na gênese. Então, controlar, equilibrar, ajudar a fazer com que o corpo não entre nesses processos, ajuda a gente a ter mais longevidade, mais qualidade de vida e evitar a medicalização excessiva dessas doenças. Então a pessoa vai acumulando doenças, vai ganhando cada vez mais medicamento, né? Quando vê, tá uma lista lá de 20 remédios para tomar, a farmácia custa cara e ela poderia ter prevenido essa situação e até estar tratando essas circunstâncias de outra forma, tendo um impacto muito favorável na sua longevidade. É importante lembrar que a medicina mais especializada, muito fragmentada, né? Então ela também não dá muita atenção para esse tema do estresse oxidativo e dos radicais livres, né? Muitas vezes se trata a doença, né? Então se a pessoa tem uma doença renal, trata a doença renal. A pessoa tem uma doença cardiovascular, dá os remédios para o coração. O diabetes é tratado lá pelo especialista em diabetes. Mas na gênese de todas elas tem em comum esse estresse oxidativo e nenhuma especialidade médica, né, foca muito nisso. Então a gente precisa de um olhar de uma medicina mais funcional, que a gente chama integrativa, que olha todas essas relações e atua sobre esse estresse oxidativo. Então a pergunta é, doutor, o que eu posso fazer para tentar equilibrar essa situação? Você já me falou o que são os radicais livres, o que é o estresse oxidativo, como eles são gerados, de onde eles vêm, por que eles são importantes, quais as doenças que são geradas. E aí então qual é a solução, qual é a saída? Então, em primeiro de tudo, é o estilo de vida, né? Então, um estilo de vida mais saudável diminui muito a geração de radicais livres e estresse oxidativo no nosso corpo. Então, colocaria lá no alto, né? Número 1, é o sono de qualidade, um sono que respeita o ritmo circadiano, né? Um sono que seja reparador, que a pessoa consiga fazer um aprofundamento desse sono para combater todos esses radicais livres durante a noite. Pessoas que não dormem vão ter muito mais inflamação, muito mais estresse oxidativo. Então esse é um ponto, né? Outra questão que pode ajudar bastante é fazer boas escolhas alimentares. Então preferir orgânicos, diminuir os industrializados de maneira geral, diminuir proteínas inflamatórias como lactose, glúten, farinhas que muitas vezes estão contaminadas ali, né, com fungos e outras micotoxinas. Também é importante a gente ter esse tipo de atitude. A hidratação é muito importante. Então, se você tem acesso a uma tecnologia de eletrólise que faça uma água alcalina, antioxidante, é muito melhor dentro dessa situação que a gente está falando, né? Outra questão que é bem importante, que ajuda a combater os radicais livres, é a atividade física regular, né? Então, estar sempre em movimento, fazer atividade física, gera uma inflamação quando a gente faz o exercício, mas o corpo vai lá e aumenta suas defesas antioxidantes, né? Além do que, a atividade física tem outros benefícios, né? Na produção de endorfinas, na geração de massa muscular, que vai nos proteger, vai nos dar mais longevidade. Então, a atividade física regular é muito importante, né? E um outro aspecto que eu acho que é importante, que você deve aí investir bastante, é a saúde mental. Quando a gente cultiva muita raiva, muita preocupação, quando a gente fica com um pensamento obsessivo, quando a gente fica muito ruminante com uma coisa, fica pensando e pensando e remoendo aquilo, a gente está gerando, né, uma cascata inflamatória muito grande no nosso corpo. Então os radicais livres vão estar aumentando em produção, nossas defesas antioxidantes não vão dar conta, né? Existe um sistema antioxidante no corpo que é formado a partir da superóxido dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase, né? São algumas enzimas detoxificantes do nosso corpo. E diante de um estresse mental muito grande, elas não dão conta.
então você começa a inflamar muito mais. Então eu diria que do estilo de vida, esses aspectos são muito importantes. Ter bons relacionamentos também, porque são fontes de estresse, né? Então é bem importante a gente avisar isso também. Então vamos falar aqui sobre algumas substâncias, além do estilo de vida, quais substâncias, quais suplementações, quais elementos que tem na comida que atuam como antioxidantes, que favorecem o sistema antioxidante do corpo. Então tem sim algumas substâncias que a gente pode ingerir e melhorar um pouco esse processo antioxidante. Então a vitamina E, principalmente as formas alfa-tocoferol, né, eles têm um efeito bastante antioxidante. Ela vai ajudar, né, em todo esse processo de combater os radicais livres em várias partes do corpo. Então a vitamina E é sabidamente um antioxidante poderoso, né, para vários sistemas do corpo e pode ser suplementada sempre com a indicação do profissional de saúde, né, seja o médico, seja a nutricionista aí que avaliou a sua situação. Um outro antioxidante super conhecido são os flavonoides. Então, flavonoides são substâncias que são encontradas nas plantas e, portanto, comer vegetais, frutas, legumes aumenta o consumo dos flavonoides, né? E o flavonoide ele tem uma ação bem bacana no corpo na antioxidação, em diminuir aquele desgaste da mitocôndria, em ajudar o corpo a melhorar as enzimas que fazem detoxificação. Flavonoides são bem importantes nessa questão de a gente melhorar as reservas de antioxidantes. Um dos flavonoides bastante conhecido é genisteína. A genisteína vem da soja, né? Então, para algumas pessoas consumir genisteína, seja manipulada, né, que é o princípio ativo, ou às vezes o isoflavonas, que vem da soja, pode melhorar a antioxidação do organismo. É claro que a gente sempre tem que questionar qual é essa soja, qual é a fonte que a gente está tirando essa genisteína, mas ela é um flavonoide muito interessante de ser utilizado. Além dos flavonoides, existem polifenóis, né? Os polifenóis, às vezes, eles têm ação pró-oxidante e às vezes antioxidantes. São muito utilizados no combate ao câncer, algumas formas de câncer, porque as células do câncer precisam ser eliminadas. Então, algumas substâncias atuam às vezes de uma forma oxidante, mais especificamente para essas células do câncer. Então, a gente tem aí os polifenóis, existem aí princípios, né, alguns tipos de polifenóis, como as antocianinas, que estão presentes às vezes no vinho, nas frutas vermelhas, né? Então os berries, em que você pode estar aumentando então essa ingesta e elas têm um efeito anticâncer bem bacana. Outra substância muito conhecida como antioxidante é a vitamina C. A vitamina C tem uma boa aplicação, principalmente para casos de câncer, em doses mais altas, às vezes feitas de forma endovenosa, para aumentar a biodisponibilidade e a ação dela, mas ela faz um processo de varredura, de limpeza do organismo, então é um antioxidante muito importante. Além disso, pessoal, várias outras substâncias têm efeito antioxidante. Uma delas, que é considerada até um hormônio, é a vitamina D. A vitamina D tem receptor celular em todo o corpo, como vocês sabem, e na medida em que a gente mantém níveis mais ótimos, mais altos de vitamina D, nós conseguimos controlar processos de inflamação no nosso organismo, né, evitando a geração aí do NF-kappa-beta, que é sim um mediador aí das cascatas de inflamação. Então a gente precisa diminuir esse marcador para evitar as consequências dessa inflamação crônica. Alguns suplementos e fitoterápicos têm ação antioxidante, como a cúrcuma, né? Então, o princípio ativo da cúrcuma, a curcumina, tem uma ação bem intensa em bloquear várias vias de inflamação. Então a gente usa a cúrcuma para várias doenças crônicas, né? Para o controle da dor, do desconforto, da inflamação, que muitas vezes vai se acumulando no organismo. Então eu falei de algumas substâncias, algumas vitaminas, alguns fitoterápicos, demos aí um olhar geral sobre esse tema e é importante que você, quando busca o auxílio médico, né, a ajuda médica, que teu médico tenha conhecimento dessas questões, que saiba agir nesses processos dentro do organismo, porque se você investir nesses tratamentos, você vai ter melhora global da sua saúde, evitando várias dessas doenças que a gente citou. Então vale a pena investir nesse tratamento, procure o profissional habilitado para isso e nós nos vemos num próximo vídeo. Se você gostou, curta, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que eu, Dr. Luiz Nicolodi,
vou querer trazer mais conteúdos dessa natureza para você e para sua família. Até mais!